Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário, paz seja contigo. Está vendo? Aumentou o número de gente abençoada, que beleza. Gênesis 13, de 11 a 13, que diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus querido, nos abençoe na meditação da Tua palavra e fala aos nossos corações, enquanto pessoas, enquanto famílias. Nós Te louvamos e agradecemos. Amém. O Abraão teve um momento da vida dele, talvez levado pela condição de já ser uma pessoa numa idade significativa e não ter filhos. Ele não queria ficar sem uma família, Então, ele resolveu meio que adotar o seu sobrinho, o Ló. E o Ló passou então a conviver, a caminhar e a trabalhar junto com seu tio Abraão. Os dois foram muito abençoados e o rebanho de ambos cresceu extraordinariamente. Cresceu a tal ponto que os dois rebanhos, do Abraão e do Ló, já não podiam pastar no mesmo lugar. Não havia como pastar. Os pastores dos dois rebanhos, dos rebanhos de Ló com os rebanhos do Abraão, começaram a brigar para disputar o pasto. O Abraão percebeu aquelas intrigas, aquelas brigas, chamou o Ló para conversar e disse para o Ló: olha, nós somos uma família, não é razoável que a gente brigue por conta dos pastos. Então vamos fazer o seguinte: está aí toda a terra diante de nós. Você escolhe um lado e vai. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí a gente segue as nossas vidas. Eu fico imaginando o Ló subindo numa pedra, num morro, numa montanha, em algum lugar mais alto, e olhando toda aquela terra diante dele para escolher para que lado ele iria, já que o tio Abraão lhe deu essa oportunidade. Você pode escolher para que lado você vai. Escolha. Eu quero conversar com você hoje sobre o lugar do papai na família. O lugar do papai na família. Então, o Ló, quando ele olhou, obviamente, e é isso que a gente faz com as escolhas, nós escolhemos aquilo que parece ser o melhor para nós, não é assim? Tem um ditado caboclo que diz assim: quem parte e reparte não fica com a melhor parte é bobo ou não tem arte. E o Ló deve ter observado, como de fato todo o cenário diante dele, e escolheu o lugar mais bonito, com a perspectiva, com possibilidades melhores. Obviamente, o Ló estava levando em consideração a necessidade sua como criador e também da sua família. Aí é o lugar do papai na vida de uma família: tomar decisões que possa beneficiar a sua família. Foi isso que Ló fez. Ora, Abraão também era um pai de família, embora tivesse naquele momento só a esposa, mas ele havia recebido a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação. Portanto, um homem com responsabilidade também nas suas escolhas. Abraão, muito solícito, muito camarada, permitiu que Ló escolhesse um lado e partiu para o outro lado. Esse outro lado para onde Abraão ia, ele não sabia ao certo que lugar seria este,
Mas ele confiou, porque Deus disse para ele: você vai sair para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha ainda dito para Abraão para que terra é que Abraão deveria ir, ou estaria indo. Ele só disse: pega todas as tuas coisas, os teus funcionários, a tua empresa, esse rebanho gigantesco que você tem, e sai andando, Abraão. Abraão não perguntou nem qual a direção, ele saiu andando. Tomou uma decisão, e a decisão de Abraão como pai de família também implicou no futuro, no funcionamento da sua estrutura familiar. Aí é o lugar do papai na vida, aí é o lugar do papai na vida da família, tomando decisões. Vamos caminhar mais um pouco, vamos voltar para a figura do Ló. Ló não tinha naquele momento como prever o futuro do que haveria de acontecer como consequência da sua decisão, porque todas as decisões trazem consigo consequências. Todas as leis do universo se resumem a apenas duas: ação e reação, ou causa e efeito. Então, tudo que nós decidimos na vida da gente, até se eu tomo um copo d'água ou não tomo um copo d'água, isso traz uma consequência nessa minha decisão. Tudo é consequência, tudo traz consequência. Mas Ló não tinha como saber de que naquele lugar que ele havia escolhido, haviam pessoas que receberiam uma dupla qualificação negativa da parte de Deus. São homens pecadores, e são homens grandes pecadores, e são homens maus contra o Senhor. Duas qualificativas ruins, negativas. Lá em Sodoma há homens que são maus e grandes pecadores contra o Senhor, e foi justamente na direção desse povo que Ló escolheu ir. Ou seja, com a decisão que Ló tomou, Ló estava levando toda a sua família, os seus funcionários, a sua empresa, para viver e conviver num lugar que era habitado por homens que eram maus exageradamente e eram contra o Senhor. Eu não acredito que Ló tenha feito isso querendo se tornar um inimigo do Senhor, absolutamente. Mas Ló tomou a decisão impregnada daquilo que ele estava vendo, daquilo que encheu o seu coração com as coisas que influenciaram a sua decisão, as coisas que ele estava vendo diante de si e as perspectivas de um ponto absolutamente humano, sem considerar a vontade de Deus para ele enquanto pai de família e para a sua família. E quando nós não consideramos a vontade de Deus para a nossa vida como pais e para a nossa família, às vezes até sem perceber, nós atiramos a nossa família a se envolver com homens que são maus e grandes pecadores contra o Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Ló. Depois que nós lemos a história que envolve Ló, nós percebemos como a decisão de Ló impactou de uma forma horripilante toda a sua família. Vamos contextualizar. Ló tinha filhas lindas. E quando Ló vai para aquele lugar que era absolutamente dominado pelo pecado, Ló recebe a visita de anjos que iriam avisá-lo de que Deus haveria de destruir aquele lugar, porque naquele lugar havia pessoas más e grandes pecadoras contra o Senhor. E quando estas pessoas nominadas como inimigas de Deus percebem os anjos, não sabendo que eram anjos, vão até a porta de Ló e requerem que Ló entregue aqueles dois homens para eles, para que eles pudessem praticar orgias sexuais com aqueles dois homens.
sendo aqueles 2 homens anjos. Quando Ló percebe que aqueles homens eram anjos, olha o que a decisão de Ló faz acontecer com a sua família. Ló diz assim: não façam isso. Eu tenho aqui as minhas filhas que são lindas. Façam com as minhas filhas o que vocês quiserem, mas não façam nada com estes homens. Que coisa horrível. Quando um pai de família toma uma decisão tão ruim e começa a perceber o resultado da sua decisão ruim vindo para cima de si como um tsunami, quando as consequências de uma decisão errada vêm para cima da sua família como um tsunami, ele acaba sacrificando a honra e a dignidade da própria família, tentando reverter uma decisão ruim. Pega essas 2 filhas que eu tenho, que são lindas, e faça o que vocês quiserem com elas. E não fosse ali a interferência dos próprios anjos, aquelas 2 moças teriam sido barbarizadas, porque um pai de família, porque um homem que conhecia Deus, mas que não tinha intimidade com Deus, tomou a decisão errada e jogou toda a sua família no lamaçal de pecado, fazendo, por consequência das suas escolhas, vir sobre a sua família as consequências nefastas do pecado. Bom, deixa o Ló aqui num cantinho, vamos agora para o Abraão. O Abraão obedeceu Deus. Não obedeceu o que Deus havia preparado para o futuro, obedeceu pela intimidade que ele tinha com Deus. Deus disse: sai andando, e ele saiu andando. E esta consequência de ação também atingiu a família do Abraão. Porque eles foram andando sem destino, pelo menos não um destino de conhecimento de Abraão. Mas Abraão tinha intimidade com Deus, e Abraão sabia que, tendo intimidade com Deus, todas as coisas iriam contribuir para o bem daquela família. Então Abraão, confiando em Deus, obedeceu e foi. E a família de Abraão, nós sabemos o resultado, foi tremendamente abençoada, provando no seu interior grandes milagres, como uma mulher de idade avançada engravidando. Não obstante momentos de dúvida, porque a aliança de Deus, Deus a cumpre, como foi cantado das canções agora há pouco, numa das canções agora há pouco. Deus cumpre as suas promessas independente da nossa infidelidade. E Deus havia prometido para Abraão que ele seria um grande pai, haveria uma grande família, essa família se tornaria uma grande nação, e foi exatamente isso que aconteceu. Abraão foi abençoado, a sua família foi abençoada, e estamos nós aqui hoje falando de Abraão e dos benefícios que a sua decisão acertada, a decisão de um homem que tinha intimidade com Deus, cuja ação teve impacto profundo e milenar sobre aquela família. Eu penso que todos nós, homens, temos um pouquinho de Ló e temos um pouquinho de Abraão. Eu e você, como pais de famílias. Tem momentos que nós somos meio Ló. Nós decidimos olhando, enchendo os olhos com as coisas deste mundo. Isso não é prudente, porque sempre que nós decidimos considerando somente as coisas deste mundo, as consequências e as ações são nefastas. Olha Eva, o Gênesis diz que quando Eva resolveu pecar, desobedecer a Deus, ela tomou essa decisão porque ela olhou para o fruto e viu que era um fruto, viu com os olhos que era um fruto agradável para ser consumido. Mais uma decisão que foi tomada levando em consideração somente os instintos pessoais do coração, sem considerar a vontade de Deus para a vida da pessoa, para a vida da família. Então, às vezes, nós, pais de família, somos um pouco Ló. Quantas vezes eu decido levar minha família para um lugar que não é abençoado? E eu estou ali na porta, segurando a maçaneta da porta da casa da minha família. Eu posso abrir esta porta para que as bênçãos entrem, ou eu posso mantê-la fechada e minha família não provará as bênçãos que Deus tem para ela. Então, em muitos momentos, eu e você somos Ló na vida da nossa família.
E lá adiante, nós ainda nos atreveremos a reclamar para Deus: por que a minha família está sofrendo tanto assim, Senhor? Porque você decidiu como Ló em muitas vezes. Mas não foram somente as 2 filhas do Ló que correram risco. A própria esposa do Ló, acostumada com o marido a viver daquilo que vê, a viver das experiências imediatas e não espirituais, recebe uma ordem: quando você sair de lá, olha Deus mais uma vez tentando ajudar aquela família, vocês saiam daí e não olhem para trás, porque eu vou destruir essa cidade onde existem pessoas más e grandes pecadoras contra o Senhor. E a família então se coloca a caminho, mas a esposa do Ló foi influenciada por ele a olhar, a querer ver as coisas, a querer decidir pelo que vê, pelo que sente, pelas coisas deste mundo. E quando ela percebeu coisas deste mundo acontecendo naquela cidade, ainda que destruição, ela olha para trás e Ló perde a esposa. Quase perdeu as filhas e perde a esposa. Então Ló, que tomou a decisão de ir para um lugar onde Deus não estava, volta de lá agora corrido, viúvo e com a família assustada. Quantas vezes eu e você não temos sido Ló, decidindo por nossa família e conduzindo nossa família para lugares e momentos que não são santos? Mas às vezes nós temos um pouco de Abraão na nossa vida também. E nós levamos a nossa família aos pés de Deus, ainda que em alguns momentos alguns membros da nossa própria família debochem da gente, como a esposa do Abraão debochou dele. Quando Abraão recebe a promessa de que ela, idosa, ficaria grávida, ela ri zombeteiramente, discordando, desacreditando, duvidando do poder miraculoso de Deus. E mesmo tendo uma esposa com um momento de vacilação, não uma vida de vacilação, um momento de vacilação, Abraão persiste na condução da sua família no caminho que é o que Deus queria para a sua família. É fácil perceber, a história nos mostra. Quem é que obteve sucesso na família e com Deus? Ló ou Abraão? Então a lição para nós hoje, como pais de família e como família, é muito óbvia também. Eu reconheço, e você deve reconhecer, que nós temos momentos da nossa vida em que somos meio Ló. Em outros momentos nós somos Abraão. Isso é correto, isso está certo, isso existe, isso é fato. O que é que nós devemos considerar então? O que é mais forte na minha vida como pai de família? Eu sou mais Ló ou sou mais Abraão? E isso vai te apontar diretamente para onde é que você está levando a sua família. Se você percebeu que você é mais Abraão do que Ló na tua família, fique em paz. Ainda que tua família ria, deboche, duvide das suas convicções, deixa isso na mão de Deus. Lá na frente tua família vai ser abençoada, Deus vai cuidar dela. Mas se você perigosamente acabou de detectar na tua vida que você é mais Ló do que Abraão, tem uma música sertaneja que diz assim: então fica preocupado, porque há um grande risco de que você e toda a sua família seja impactada pelo pecado. E o pecado não tem dó nem misericórdia de ninguém. Se precisar destruir uma família, o pecado vai destruir. Então, se não tiver a proteção de Deus, pai, você está perdendo um tempo e vivendo perigosamente. É necessário que nós nos esforcemos para ter mais momentos como Abraão na nossa vida, para que possamos ter as nossas famílias abençoadas. Eu acredito que neste momento você está se portando como Abraão, porque você está aqui. E eu sei que vários de vocês, pais, superaram dificuldades hoje para estarem aqui. Então, neste momento, vocês estão sendo Abraão. Aqui, hoje, neste momento, as coisas parecem que estão resolvidas. Então, agora começa a refletir quais serão os teus próximos passos com relação à tua família. Lugar
do papai é com a mão na porta, tomando a decisão do que é que entra no teu lar, a bênção ou a maldição. Que você decida bem e que Deus nos abençoe.